Olá, eu sou Marcos Mello e você está no meu canal. O debate acabou faz pouco tempo e antes de falar sobre ele eu vou fazer aqueles pedidos de sempre. Verifique a inscrição, deixe o joinha, compartilhe e faça um comentário aí no YouTube. Esse debate foi muito bom, inclusive o formato dele foi muito interessante. Os momentos em que os candidatos estiveram frente a frente foram os melhores. No primeiro bloco, Lula ganhou e ganhou bem. Soube levar os temas para o campo em que ele dominava e só teve dificuldades quando Bolsonaro resolveu falar sobre segurança pública. Inclusive, nesse primeiro bloco, Bolsonaro foi burro, porque quando ele entrou no terreno da segurança, o Lula deu uma vacilada e ele deveria ter continuado a falar sobre aquilo. Mas aí veio as perguntas dos jornalistas e a coisa começou a desandar para Luiz Inácio. Vera Magalhães resolveu não lacrar e fez uma boa pergunta. Quando na segunda pergunta Bolsonaro usou o fato de que Lula não poderia falar, que Lula não poderia retrucar sobre o que ele estava falando, Bolsonaro resolveu comentar sobre a questão das meninas venezuelanas. E aí ele começou a virar o jogo falando que o próprio Alexandre de Moraes tinha falado para tirar aquilo do ar. Ele não explicou o que ocorreu de forma clara, mas ele conseguiu tirar o bode da sala. Quando Josias entrou em cena e falou sobre o Petrolão, aí Lula se perdeu de vez. Na volta do terceiro bloco, quando o estilo ringue voltou à cena, um enfrentando o outro, Bolsonaro pegou o gancho de Josias e voltou a falar sobre a corrupção na Petrobras. Isso é algo que incomoda muito Lula. Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu fazer com Bolsonaro o que Bolsonaro fez com ele em relação à corrupção. Lula poderia ter batido muito mais em cima da pandemia, poderia ter falado outras coisas. O problema é que boa parte do que Bolsonaro fez de errado fez com a ajuda do PT. Não dava para Lula falar: ô Bolsonaro, você colocou um petista na PGR. Não dava para Lula falar isso. Lula também não poderia falar que Bolsonaro destruiu a delação premiada. O PT ajudou. Lula não poderia falar que Bolsonaro aprovou o juiz de garantias. O PT aprovou. Lula não poderia nem mesmo falar do orçamento secreto, porque o PT ajudou a aprovar. Teto de gasto, então, esquece. É aí que Lula se perdeu. Vários dos temas que ele poderia entrar para bater, ele tinha o rabo preso. No final, ele até conseguiu, nas suas considerações finais, se salvar com o próprio público. Bolsonaro não apenas consolidou o próprio público, quanto ao colocar os fantasmas de sempre. Olha, se não colocar eu lá de novo na presidência, eles vão falar de teoria de gênero, eles vão querer falar sobre maconha. Ele conseguiu também pescar no barril dos indecisos. Quem como eu vai votar nulo se divertiu, porque era o roto falando do rasgado. Lula vai precisar melhorar muito para o debate na Rede Globo, que eu não tenho noção do formato que será. Mas, se continuar desse jeito, ele pode ter um grande dissabor. O que eu achava que poderia ser uma bala de prata, a questão das meninas venezuelanas, ele não conseguiu usar dessa forma. Bolsonaro ganhou por pontos, mas para quem?
estava debatendo com um adversário que é muito melhor na oratória e na retórica, essa vitória por pontos ela tem um grande significado. Óbvio que debates não decidem eleições, mas ir mal em debates também não ajuda a ganhar uma eleição. Eu sou Marcos Melo e você esteve comigo aqui no meu canal.